Pedi a palavra, senhor presidente, para fazer 2 registros rápidos, mas que considero extremamente importantes. O primeiro deles, dizer que hoje completam 15 anos, senador Zé Agripino, da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. E nós estamos aqui nesse plenário aprovando essa matéria que, na verdade, se transformou num marco da gestão pública brasileira. É importante dizer que, antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gestão de estados, municípios, de mesmo do governo federal, eram gestões frouxas, eram gestões que não tinham efetivamente um acompanhamento, um controle e uma cobrança e punição em condições de se fazer cumprir aquela máxima que só se deve gastar o que se arrecada, que o dinheiro público tem que ser bem aplicado, enfim, que o serviço público precisa funcionar bem e gastar de acordo com a necessidade da população. Aprovamos a Lei de Responsabilidade Fiscal no governo do presidente Fernando Henrique, a quem tive a honra de trabalhar e de ser parceiro na aprovação dessa matéria. E hoje, 15 anos passados, mais do que nunca, senador Agripino, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é atual. Mais do que isso, ela é gritantemente necessária para que se faça efetivamente não só o equilíbrio das contas, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, apesar de tratar das contas públicas, ela, na verdade, tem algo por trás muito mais importante, que é o equilíbrio do funcionamento da prestação do serviço público à sociedade. A Lei de Responsabilidade Fiscal não é uma lei para os números, é uma lei para o povo, é uma lei para o controle social, é uma lei para o funcionamento melhor da saúde, da educação, da segurança, da logística, da mobilidade urbana, da agricultura, da produção, enfim, de tudo aquilo que deve funcionar para melhorar a vida de cada brasileira e de cada brasileiro desse país. Me orgulho muito de ter ajudado a aprovar essa lei e registro que ela, mais do que nunca, precisa ser aplicada e melhorada para que os controles fiquem ainda mais fortes, o gasto público possa ser melhorado e aqueles gestores que descumprem esses parâmetros possam ser efetivamente responsabilizados. Portanto, quero aqui registrar com satisfação os 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal e fazer aqui uma pequena discordância do ministro Joaquim Levy, porque hoje, ao dar uma entrevista e elogiar a Lei de Responsabilidade Fiscal, o ministro Joaquim Levy registrou que seria desnecessário, teria sido desnecessário, mudar o indexador da dívida dos estados e municípios, da renegociação das dívidas. E eu quero aqui discordar, porque eu ajudei, naquele momento, a fazer todo o reparcelamento, o reenquadramento das dívidas de estados e municípios, para melhorar a condição de gestão desses estados e municípios. E naquele momento se tratava de uma questão de juros que era diferente nesse país. Agora não. Agora, os juros que se cobrava ainda por conta do requício da Lei de Responsabilidade Fiscal antiga se transformaram em juros escochantes, em juros muito altos, em juros em que estados e municípios, por mais que pagassem, senador Medeiros, que preside essa sessão, as suas dívidas, o crescimento era exponencial. Se devia 5, se terminou de pagar 10 e se ficava devendo 30. Não é essa a conta que nós queremos para o setor público brasileiro. E nós mudamos isso aqui. Mudamos o indexador, deixamos como limite a taxa Selic e agora acabamos de aprovar e devolver para a Câmara o prazo para o governo repactuar esses contratos até janeiro de para o ano, o que vai, de certa forma, a partir do próximo ano, melhorar a condição de caixa de muitos estados e muitos municípios que estavam pagando uma prestação além das suas possibilidades.
e nós queremos que paguem uma prestação dentro das suas possibilidades. Então, registro com muita satisfação o aniversário da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas registrando também que sempre é importante melhorar esse texto e melhorar os mecanismos dos tribunais de contas da União, que faz um grande trabalho, dos tribunais de contas dos estados, do Ministério Público, da CGU, dos órgãos de controle, para que cada vez mais o gasto público possa ser transparente e possa ser fiscalizado. O outro tema que eu gostaria de falar rapidamente, senhor presidente, é o anúncio que o presidente Renan Calheiros fez na semana passada, conclamando a casa, né, e entregando ao senador Zé Serra e a mim, de certa forma, um trabalho de coordenação para que nós possamos fazer um debate econômico no Senado e propor medidas de melhoria do ambiente econômico e da geração e manutenção do emprego do nosso país. É importante registrar que os últimos indicadores de emprego registram uma alta grande na taxa de desemprego, porque a atividade econômica está caindo, e é importante que nós possamos criar mecanismos que façam com que o ambiente econômico melhore, a segurança jurídica melhore, a expectativa da economia melhore, a credibilidade do governo melhore, para que os investimentos possam ocorrer. E é importante também que nós tenhamos a condição, aqui no Senado, de propor medidas que possam fazer com que essa credibilidade, essa segurança jurídica, o potencial econômico do nosso país possa ser ampliado. Nós temos que garantir os empregos. O emprego é algo fundamental no Brasil, até porque nós temos um grande mercado consumidor e nós temos capacidade produtiva, né, hoje instalada, que não está produzindo. Então nós precisamos montar essa equação ou remontar essa equação, porque há um tempo atrás nós tínhamos uma condição econômica melhor, nós temos que remontar essa equação para novamente fomentar o emprego e fazer com que essa tendência de alta do nível de desemprego possa ser revertida. Nós temos que baixar a tendência do desemprego e aumentar a tendência do crescimento. Inverter essas duas curvas. E o Senado, cada senadora e cada senador, com a experiência que tem, com o preparo que tem, com a condição que tem, pode e vai, tenho certeza, colaborar para que a gente possa aqui, na próxima quarta-feira, ter um grande debate econômico, inclusive com a presença do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e a partir daí votar mecanismos, proposições que possam garantir essa subida do emprego, essa estrutura empregatícia melhorada para que os brasileiros e brasileiras do nosso país possam sustentar as suas famílias com o suor do seu rosto, com dignidade e com respeito. Esse é um desafio que o Congresso tem, esse é um desafio que o Senado tem, esse é um desafio que o país tem e todos nós temos que estar irmanados. Classe política, através do Congresso, o próprio Executivo fomentando investimentos, o Judiciário julgando as boas causas e a iniciativa privada, que vem pelos sindicatos e vem pelas empresas, né? O capital, o trabalho, a tecnologia se juntando para produzir riquezas no nosso país. Então, eu agradeço a confiança do presidente Renan Calheiros, assumo essa incumbência junto com o senador Zé Serra e todas as senadoras e senadores desse plenário. Aqui nós temos 81 homens e mulheres, senador Zé Agripino, com toda a condição e toda a experiência de ajudar o Brasil a dar essa volta por cima. E esse é um desafio que nós temos que encarar, temos que enfrentar, e o Senado tem que ter a sua pauta própria, tem que ter a sua agenda, que é a agenda da transformação e do crescimento. Portanto, feito esses registros, eu agradeço a Vossa Excelência, presidente, a oportunidade de poder falar aqui e, com certeza, nós vamos ter essa semana uma semana importante de trabalhos. Amanhã deveremos votar aqui a regulamentação do trabalho doméstico, algo extremamente importante para regularizar a vida de milhões de brasileiras e brasileiros que trabalham nas casas, nas fazendas, nos sítios, né? Como motorista, como caseiro, como empregado doméstico. Nós queremos regulamentar isso. A senadora Ana Amélia está fazendo um brilhante trabalho como relatora na Comissão de Assuntos Sociais, como relator da CCJ
darei o parecer em plenário, porque essa matéria está em regime de urgência e eu espero que amanhã nós possamos aprovar essa matéria que vai ajudar a garantir o emprego, a dignidade e a igualdade a milhões de brasileiras e brasileiros que hoje estão em todos os lares do Brasil, cuidando das famílias, com seu carinho, com seu amor, com a sua dedicação e fazendo com que o Brasil possa caminhar para a igualdade de todos os trabalhadores. É uma matéria que eu me dediquei, ela passou muito tempo na Câmara dos Deputados, voltou ao Senado e rapidamente a senadora Ana Amélia e eu estamos trazendo ao plenário, com a concordância do presidente Renan Calheiros, que aprovou o regime de urgência semana passada, exatamente para que essa matéria possa ser votada e ir à sanção da presidente, regularizando assim, como eu disse, a vida de milhões de pessoas que dedicam a sua vida às famílias brasileiras. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos.